Você tem obedecido aquilo que o Senhor tem te pedido? Você tem estado disponível para esse chamado que o Senhor tá te confiando? Que durante esse vídeo você possa pensar nessas perguntas que eu joguei aqui no início e refletir, fazer uma análise mesmo da maneira que você tem vivido. Vamos então, à palavra que Deus me mostrou aqui nesse devocional que eu estava fazendo agora há pouco de manhã. Eu vou tentar dar uma resumida para passar por inteiro. Eu não quero ler o capítulo completo, que ele é um pouco extenso, mas anote esse versículo se você tiver com a sua Bíblia aí, se quiser pausar o vídeo, ler o capítulo completo para você se situar na história. Ou se você não tiver com a sua Bíblia aí, deixa anotado. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, que era o profeta naquele tempo, recebe uma mensagem de Deus para Saul. Assim diz o Senhor dos exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter sido colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então essa era a ordem de Deus para o rei Saul, que ele destruísse toda a nação amalequita. Pulando aqui para o versículo 7, diz assim: Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Ávila até Sur e leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, então ele não destruiu o rei, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Aqui a gente já percebe que Saul não cumpriu aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Ele fez, mas não completo, sabe? É como se a gente recebesse uma ordem do nosso chefe, dos nossos pais, e a gente fizesse aquele serviço, mas não por completo, deixasse um pedaço ou até negligenciasse uma parte daquilo que foi nos ordenado. Pulando aqui para o versículo 18, Samuel, o profeta do Senhor, ele vai até Saul e fala assim: então o Senhor enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Versículo 19. Por que você não obedeceu o Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. No versículo 20, Saul insiste: mas eu obedeci o Senhor. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então, meus soldados trouxeram que era melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gigal. E aqui que está o versículo principal dessa mensagem, que Samuel responde essa desculpa de Saul. Está ali no versículo 22. Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia, versículo 23, a rebeldia é um pecado tão grave quanto feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. É um versículo muito forte, gente. A consequência de Saul não ter obedecido por completo a mensagem que Samuel trouxe para ele da parte de Deus, Deus no final rejeitou Saul como rei, porque ele não obedeceu por completo. Muitas vezes Deus vai nos ordenar a fazer algo. Ele vai nos revelar, seja um caminho, ele vai nos dar uma direção. Às vezes ele vai nos dar uma missão completa. E a gente complica tanto. A gente muitas vezes
somos como Saul. Nós só precisamos obedecer aquilo que Deus está nos pedindo para fazer. Muitas vezes por nós não confiarmos naquilo que o Senhor nos ordena, talvez por não entender muito bem o porquê que Deus está nos ordenando, às vezes a gente quer mudar um pouco a rota, a gente quer mudar alguns detalhes e a gente quer fazer do nosso jeito, sendo que Deus não nos pediu para fazer isso. Para Deus, né, é como se você não tivesse feito, ou você cumpre ou você não cumpre. E muitas vezes nós nos auto-sabotamos, nós nos colocamos em uma situação pior por desobediência. Então, no início do vídeo, eu te perguntei, eu trouxe aqui alguns questionamentos para você refletir sobre o que Deus tem pedido para você fazer nos últimos tempos, nos últimos dias. Talvez Deus te deu uma missão hoje, talvez Deus te deu durante essa semana, ou até faz 1, 2 anos que Deus te confiou um chamado, um propósito, Deus te deu uma missão. E a pergunta é, o que você está fazendo com aquilo que Deus te confiou? Você está cumprindo? Você está obedecendo o Senhor? Ou você está dando desculpas, está adiando, está tentando mudar um pouco a rota para talvez fazer mais sentido aí na sua cabeça? Entenda, você não precisa entender o porquê completo das coisas. Só obedeça aquilo que Deus está te pedindo para fazer, aquilo que Deus está confiando para você fazer. A obediência talvez é a virada de chave que você precisa para mudar completamente a sua vida. Mas às vezes você pode estar ouvindo o que eu tô falando e fale, Maria, mas é complicado, é difícil, tem muita coisa que eu não consigo entender, muitas vezes eu me sinto perdida. Acorde todos os dias a partir desse vídeo e peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria necessária para o dia que você vai viver. Eu tenho feito isso durante um bom tempo e é nítida a diferença. Eu sempre acordo e peço, Espírito Santo, me capacita para esse dia, me dê sabedoria necessária que eu preciso para enfrentar os meus desafios hoje, esteja comigo, me ajude. Depois que a gente começa a fazer essa oração, a gente não quer mais viver sem isso, a gente não quer mais parar, porque faz toda a diferença você viver o seu dia sozinho e viver o seu dia com a própria presença de Deus. Convide o Espírito Santo para estar contigo, para te capacitar. E você vai viver um dia de maneira muito mais sábia, de maneira muito mais assertiva. Pode ter certeza que isso vai ser um acelerador, um verdadeiro acelerador de processos na sua vida. Desejo muita paz, muita sabedoria, muita abundância, prosperidade na sua vida. Que você possa ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que Ele tem te confiado. Entenda, você é um filho único. E o que Ele está confiando para você, não é para mais ninguém. Então, se levante e esteja disponível para cumprir. E Deus vai fazer coisas grandes, coisas extraordinárias na sua vida. Aproveita e deixa aqui nos comentários também aquilo que o Senhor ministrou no seu coração a partir dessa meditação. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.